Queridos, hoje, como é uma introdução, peço bastante paciência dos irmãos. Nós vamos deixar para estar aplicando os textos da nossa vida mais para frente, mas primeiro nós vamos entender bastante a história, tá bom? Para a gente entender onde é colocado o contexto de Daniel. Isso nós vamos ver hoje. Daniel capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Belsazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo de meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te que teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda letra e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel
esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Senhor Deus e Pai que estás no céu, meu Deus, obrigado por essa palavra. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, abrir a nossa mente, venha, meu Deus, nos trazer, meu Deus, um profundo conhecimento, meu Deus, do que ocorreu nesse livro, do que o Daniel escreveu. Que o Senhor venha abrir, meu Deus, o nosso entendimento e nos dar ainda mais sede pela Tua palavra. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, nas quinta-feiras. Mais uma vez eu peço, abre o nosso entendimento e usa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, poder assentar e louvar o Senhor com palmas. Glória a Deus. Aqui a gente tem que começar com algumas considerações. Quem escreveu esse livro foi o próprio profeta Daniel. Ele é interessante do ponto de vista dos outros profetas, porque a gente vê o ministério de Ezequiel, o ministério profético, a gente vê um ministério profético como o de Jeremias, né? E a gente vê que o profeta Daniel, ele é profeta, mas ele é um profeta diferente. Porque ele não é aquele profeta de profetizar, ele é aquele profeta de ter visões. Deus deu para ele visões, diferente dos outros, como o Senhor fala com Jeremias, diferente da forma que o Senhor usou o profeta Ezequiel, o Senhor usou o profeta Daniel, só que com visões. É um ministério diferente, mas também é um ministério profético. É muito interessante a questão de Daniel, quando nós enxergamos o contexto a qual a história de Daniel é inserida. Imagine você, jovem, vivendo no seu tempo, um mundo assim, igual o Brasil. Muito pecado, muita corrupção, muita idolatria, muita prostituição. É assim a situação da nossa nação nos dias de hoje. Só que quando o Senhor constituiu a nação de Israel, Ele constituiu a nação para ser o quê? Diferente, né? Uma nação santa. O próprio Deus estipulou todas as leis que aquele povo tinha que seguir. Hoje nós temos as nossas leis, né, que é a Constituição, e a nossa lei ela foi criada por homens. A lei do nosso país foi criada por homens, mas a lei de Israel não. A lei de Israel é diferente, porque o Senhor constituiu Israel e entregou a lei para Moisés, e Moisés passou a lei para todo o povo. E não é como nos dias de hoje, que a gente cria os nossos filhos e depois que eles crescem, que eles aprendem sobre a lei do país. Não. No tempo de Moisés, a lei do país, ela era já estabelecida para as crianças enquanto elas ainda eram crianças. Elas aprendiam toda a lei, decoravam enquanto eram crianças. Então, o nível de rigor, de santidade para a nação de Israel era um padrão bem alto de se seguir. Mas olha o que acontece. Aquele ciclo que tem no livro de Juízes, o povo obedece a Deus, Deus abençoa, aí Deus abençoa o povo começa a desobedecer, aí o povo desobedece, Deus manda o profeta fala que Deus vai punir o povo, aí Deus pune o povo, aí o povo se arrepende, Deus manda o libertador, aí Deus manda o libertador e começa a abençoar o povo adora a Deus, mas depois o povo se desvia de novo e fica esse ciclo, o tempo todo. Aqui é um desses ciclos, mas dessa vez a coisa é muito séria. Dessa vez a coisa é ainda mais séria do que as coisas que acontecem ali no livro de Juízes. Por que aqui é mais sério? Aqui é o que o profeta Ezequiel, o profeta Abacuque e o profeta Jeremias profetizou. Deus mandou eles profetizar.
esse povo está me desobedecendo, esse povo está pecando, esse povo está em idolatria, esse povo está adorando outros deuses. Deus envia o profeta Ezequiel, Deus envia o profeta Jeremias, o profeta Abacuque fala: eu vou punir, eu vou levar esse povo cativeiro. Se esse povo não se arrependeu, eu vou levar esse povo cativeiro. E aí nós acabamos de ver o relato de Deus levando o povo cativeiro. Mas pensa comigo, todo mundo vivendo a sua vida da forma que bem quer e Deus falando: entra num concerto que eu vou punir. Naquele tempo era o tempo dos impérios. O que é um império? Vamos falar do Império Babilônico. Babilônico já vem da palavra Babel, que também vem da palavra Babel. Ou seja, desde quando Deus criou a humanidade, Deus criou uma máquina que é inexplicável, o ser humano. Quando nós paramos para pensar na Torre de Babel, nós falamos: esse povo é demais, né? Porque naquele tempo não tinha muita tecnologia, mas o povo ia construir uma torre gigantesca. Diz eles que iam chegar até o céu, e eles de fato estavam construindo essa torre. A ponto de Deus olhar para eles e falar: não, vou ter que misturar a língua deles. Vou ter que espalhar a língua deles de forma que não entendam o que eles está falando para o outro. Por quê? Porque existem homens que pensam pequeno, mas tem homens que pensam muito grande. Muito grande mesmo. Porque quem criou o cérebro foi Deus. E até hoje o homem não sabe os limites da capacidade do cérebro humano. E a capacidade do cérebro humano, ela é muito grande. Ela é muito grande. E quando Deus espalhou as línguas ali, ele conseguiu quebrar uma ordem que eles iam fazer, aquela torre. Mas a mentalidade grandiosa de Babel, ela continuou. Por quê? Por causa do pecado. E tem homens que pensam pequeno, mas tem homens que pensam muito grande. E o Império Babilônico não é diferente. Ele é um império de homens que pensavam muito grande. E aí nós entramos em um dos principais desse livro, que é o próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era de uma genialidade muito grande. Ele conquistou vários territórios usando a mesma estratégia que ele usou para cercar Jerusalém. Qual era a estratégia dele? Ele tinha uma estratégia de guerra muito simples. Ele tinha soldados suficientes para cercar uma cidade por completo. E ninguém conseguia nem entrar e ninguém conseguia sair. Só que o povo precisa se alimentar, o povo precisa sair da cidade. Os mantimentos precisam entrar, os mantimentos precisam sair. E ele, com essas estratégias, qual era o plano dele? Toda cidade que ele invadia, ele tinha dois planos: saquear tudo. O plano dele era saquear tudo. Os melhores da cidade ele levava com ele. Para quê? Para servir ele. E os mais pobres, os menos intelectuais, ele falava: pode ficar aí, mas lembra que eu estou tendo misericórdia. Lembra que vocês estão tendo misericórdia. Eu podia matar vocês. Eu podia devastar vocês. Mas eu vou deixar vocês ficarem. Olha que impressionante isso. Ele tinha uma estratégia. Os mais pobres, ele deixava lá, por misericórdia. Mas ele ia ganhar com isso. Porque aquele povo ia dever para ele um favor. Os melhores, ele fala: vocês vão vir comigo. Os que iam para a guerra contra ele, morria todo mundo. As mulheres bonitas, ele levava para ele. Os homens
bonitos e inteligentes ele levava para ele, e assim ele ia estabelecendo cada vez um império mais próspero. Esse era o Império Neobabilônico. Nabucodonosor ele também foi um gênio no sentido de arquitetura. Ele construiu uma das 7 maravilhas da época, que era um jardim botânico suspenso, uma coisa maravilhosa, coisa da ideia dele. O palácio dele tinha água encanada naquele tempo. A arquitetura dele, ele que planejou isso, tinha piscina. O palácio dele era uma fortaleza impenetrável. Não tinha como atacar, não tinha como atingir, porque ele tinha uma genialidade muito grande. Isso vinha da mentalidade babilônica, uma mentalidade de pensar em coisas grandiosas, em grandes domínios. E a gente viu lá no Apocalipse que esse mesmo padrão vai se repetir um dia. Pela besta, o falso profeta, né, vão erguer essa nova mentalidade, uma nova religião. Lá no fim de tudo, pensa comigo, a grande cidade, Babel, de lá do início, antes de Noé, até o Apocalipse, a mentalidade existe. A própria mentalidade, ela não saiu, ela continua existindo. E aqui nós vemos um período dela. Aqui é um período dela, porque ela estava lá em Babel antes de Noé. Ela se repete aqui e ela há de acontecer futuramente ainda. Ou seja, um grande império estabelecido por quem? Pelo anticristo, o falso profeta, Satanás. E vai fazer o mundo ficar maravilhado. Vai fazer o mundo ficar maravilhado. Assim como na época da Torre de Babel, o povo era maravilhado com aquilo. Assim como na época de Daniel, o povo era maravilhado com a Babilônia, maravilhado com o rei Nabucodonosor. Esse padrão ele vai também se repetir futuramente, antecedendo a vinda de Cristo. Tá dando para entender? Outra coisa importante, a Bíblia, eu gosto de olhar para a Bíblia do ponto de vista de 5 acontecimentos importantes. Obviamente, cada capítulo tem um acontecimento e esse acontecimento ele é importantíssimo. Mas eu penso na Bíblia como os 5 maiores acontecimentos. Vou falar quais são. O primeiro, a criação. Sem a criação, não tinha como acontecer nada dos outros. Né? Então, o primeiro, grandioso, a criação. O segundo acontecimento, a libertação do povo do Egito. É um acontecimento muito grande, porque Moisés foi um perturbador do faraó e fez o povo sair do Egito, mesmo o faraó estando com o coração duro. Terceiro acontecimento, esse aqui que a gente leu. O povo sendo levado cativo. Esse cativeiro aqui ele foi algo muito grande, porque o contexto é um dos filhos de Davi pegou e separou filho de Salomão separou o povo de Deus em 2 povos, tribo do sul e tribo do norte. A tribo do norte toda perdida. E a tribo do sul, ela oscilava. Uma hora agradava a Deus, outra hora não, mas a tribo do norte toda perdida. A tribo do sul, no tempo de Josias, Josias foi o rei antes de Joaquim. Vamos ler o versículo primeiro? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Joaquim era o rei na época. Quando os babilônios quando Nabucodonosor chegou para sitiar a Babilônia, chegou quem? Quem era o rei? Joaquim. Mas antes de Joaquim tinha Josias. O rei era Josias. E Josias foi um rei que agradou o Senhor.
Josias foi um rei que ele levantou os altares de adoração, mas só que quando morreu o rei Josias, veio Jeoaquim, e aí Jeoaquim deixou o povo tudo perdido novamente. No tempo de Jeoaquim, tinha Jeremias pregando, Jeremias que pregava a palavra, profetizava, o povo jogava Jeremias dentro do poço, mas Jeremias não parava de profetizar. Também foi o tempo de Ezequiel, melhor dizendo, profetizar. Abacuque profetizou nesse tempo. Só que nesse tempo aqui veio a punição que os profetas falaram que ia vir. A cidade ela foi sitiada, ou seja, cercada. Enquanto houve também esse cerco dos babilônios, o povo da tribo do norte também não ficou sem punição, porque os babilônicos atingiu a tribo do sul, mas a tribo do norte quem atingiu foi a Síria e devastou por completo. O que sobrou de Israel foi as duas tribos do sul. Então aquele grande povo de Deus, os sírios, matou muitos. Aqui, voltando, os outros dois acontecimentos, a vinda de Jesus em carne, a morte e ressurreição dele na cruz, eu penso como um quarto acontecimento, e talvez o mais importante, né? Graças a nós estamos aqui por isso. E o próximo acontecimento da Bíblia, que é o que vai acontecer, que é a segunda vinda de Cristo. Ele é tão grandioso quanto todos os outros. Então, 5 acontecimentos: criação, libertação do Egito, o povo sendo cativo, porque foi uma grande punição, Jesus morrendo na cruz por nós e Jesus voltando para vingar a morte dos profetas, vingando a morte daqueles que morreram por Cristo Jesus. Então, 5 acontecimentos e nós estamos no meio deles. No meio dos acontecimentos é onde nós estamos neste momento. Nesse período, olha o que a Bíblia fala no versículo 2: o Senhor entregou. Ou seja, aqui não foi um acontecimento porque os babilônios é ruim. Aqui, apesar deles serem de fato, aqui não foi um acontecimento que da história por acaso. Aqui foi um acontecimento de o Senhor permitiu. O Senhor usou Nabucodonosor para invadir Jerusalém, para levar o povo cativo. Foi o Senhor. Versículo 2: e o Senhor entregou nas suas mãos, na mão de quem? Nabucodonosor, a Jeoaquim, que é o rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. A história diz que essa peregrinação, esse povo sendo levado cativo, foi levado em 3 partes. A primeira parte, 10 mil, a segunda parte, 10 mil, e a terceira parte, 10 mil. Gente, a grandeza desse acontecimento é um marco para o judeu até os dias de hoje. Um marco muito grande para o judeu até os dias de hoje. Porque imagine um povo que, eles são um povo, todo mundo tem o mesmo costume, todo mundo come as mesmas comidas, todo mundo na mesma terra, e aí vem uma nação, um império e devasta tudo. E o que sobra leva cativo. Então 10 mil é levado na primeira leva, mais 10 mil na segunda leva e mais 10 mil na terceira leva. Ficou uns para trás porque não servia, não tinha muita utilidade. E esses 30 mil foi levado para ser escravo, para ser cativeiro. Mas os melhores iam fazer o quê? Aprender. Os melhores iam aprender da cultura. Eu estava conversando com o tio João, ele estava explicando. É como se, por exemplo,
viesse da África. Da África vem muitas pessoas morar no Brasil, da Angola. E digamos que aqui em Vitória da Conquista tivesse muitas pessoas da África aqui, morando aqui. A prefeitura, ela ia se preocupar como lidar com essas pessoas, porque agora eles fazem parte da população de Vitória da Conquista. Como ia lidar? Então a própria prefeitura ia pensar, bom, a gente tem que entender eles, a gente tem que haver um diálogo, vamos conversar com os mais entendidos, os mais inteligentes, vamos trazer eles para perto para facilitar uma comunicação com esse povo. Era o que estava acontecendo aqui. Como é muita gente sendo trazido para a Babilônia, então eles pegam os melhores, os mais entendidos e trazem para perto, para entender tanto em contrapartida a cultura daquele povo e aquele povo, através daquelas pessoas, e entender a cultura da qual eles estavam sendo inseridos agora. Nesse período aqui, uma coisa trágica acontece. Nabucodonosor, ele mexe também com a questão religiosa, porque ele pega o quê? Os utensílios da casa do Senhor. Que utensílios era esse? O candelabro, a bacia, né, o incenso. Ele pega uma parte desses utensílios do átrio até do pátio até o átrio, e ele leva. Só que Nabucodonosor faz o quê? Pega esses utensílios e guarda. Ele não usa. O filho dele lá na frente pega esses utensílios para fazer uma orgia no palácio. Ele pega esses utensílios que são santos para zombar da religião dos judeus. E aí a coisa fica séria para o filho. Isso aí nós vamos ver futuramente. Aqui nós vemos que esses utensílios, que é utensílios importantes para o povo de Deus, que é a forma do povo de Deus se achegar a Deus. Lembra? O povo de Deus, para se achegar a Deus naquela época, eles tinham que fazer o quê? Ir até o templo, tinha que fazer sacrifícios, né? Tinha que ali, através do sacrifício, era expiar os pecados. Nós pedimos perdão para Deus, o Senhor nos perdoa. A gente confessa, mas naquele tempo não era assim. Tinha que fazer o sacrifício. Só que Nabucodonosor pegou os utensílios para fazer o sacrifício. E não podia ser feito com outro. E pior do que isso, Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão. O templo todo lindo, cheio de ouro. Nabucodonosor devastou tudo. Acabou com tudo. Então aquele povo estava o quê? Sem casa. Agora levados para uma terra diferente. E eles também não tinham um templo para adorar o Senhor. Meu Deus, tirou tudo deles. Então era um tempo do povo pensar o quê? Acabou para nós. Não tem mais o que fazer. Nem Deus vai nos ouvir dessa forma. Porque a forma do Senhor nos ouvir é pelo templo. Não que Deus não possa ouvir as orações deles, mas religiosamente era o templo. O próprio Salomão, quando construiu o templo, ele construiu, e eu contei isso para vocês, ele apresentou para o Senhor. Falou: Senhor, quando o povo vier aqui e o céu estiver fechado e não tiver alimento e eles orarem, o Senhor responde. Deus falou: respondo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E essa é a apresentação do templo. E o templo foi destruído. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Essa era a forma que Nabucodonosor ele operava, ele agia. Esse Aspenaz, ele era o chefe dos eunucos. Que é isso? Ele cuidava dos homens castrados. Ele cuidava dos homens que foram castrados. Sabe aqueles homens, como é que eu posso dizer para vocês? Esse Aspenaz aqui é aqueles homens que maqueia os outros homens, escolhe a roupa, porque os eunucos naquele tempo na Babilônia eram os homossexuais.
a coisa lá era complicada. Então, esse chefe dos eunucos aqui é aquele que entendia de homens e como os homens tinham que se comportar na frente do rei, como que os homens tinham que ser inseridos ali naquela cultura. Então, quando esse homem aqui vai procurar, ele procura quem? Os mais bonitos, os mais inteligentes. Por quê? Porque essa era a função dele. A função dele é ir atrás de outros homens bonitos, inteligentes, para servir o rei Nabucodonosor. No versículo 4, aqui, trouxeram alguns, ainda no versículo 3, trouxeram alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Versículo 4, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, esse homem era aquele que cuidava dessas coisas. E quem é escolhido? Daniel. Vamos pelos nomes dele. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São homens. Ele também, eu acredito que foi trazido muitos outros, né? Porque futuramente aqui fala que entre os outros eles se destacaram. O rei determinou, no versículo 5, o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Na sua Bíblia fala ração também? Ração, né? De fato, porque era como se fosse uma ração. Não é tipo cachorro, mas é a comida separada deles. Mas é uma porção da comida do rei. Ou seja, é a comida deles, mas é uma porção da do rei. E assim, a gente pensa que talvez era coisas muito gostosas e tal, mas tinha alguns problemas em relação à comida. A comida, a gente poderia aqui simplificar no sentido de, é porque eles não comem carne de porco, então eles não vão comer dos manjar do rei. Ou porque os alimentos é oferecido, então eles não podem comer do manjar do rei. Não, as coisas para o judeu, como eu sempre estou citando nos estudos, o judeu é um povo chato, e muitas das vezes no bom sentido. É por isso que muitas vezes a gente tem a palavra de Deus tão bem fiel ao texto como a gente tem, porque o judeu é chato. E eu digo no bom sentido. E o judeu, até a comida dele, tem que ser preparada, muito bem preparada. Ele não come, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai na churrascaria e a gente pode pedir para o garçom uma carne mal passada, né? Aí vem aquela carne mal passada, e aí a gente corta ela, chega a sair o suquinho vermelho, né? Tem gente que fala que é sangue, mas não, é o líquido da carne, né? Tem gente que gosta. Quem gosta de carne mal passada? Aí a Aline, o irmão ali gosta. Ao ponto, quem gosta de carne ao ponto? Nem mal passada e nem muito passada, aí tá vendo? A carne ao ponto, ela ainda sai um pouquinho de suco, mas bem menos, né? Ela já está bem mais sequinha. Agora a carne bem passada, ela não sai suco nenhum. Ela chega a ficar um pouquinho mais dura, né? Ela está de fato assada. O judeu, meu irmão, não quer nem saber daquele suco. Ele não come. Isso é uma das coisas. Mas tem muitas outras que o judeu, ele aprendeu assim. Ele tem as coisas que são conforme a palavra de Deus, tem as coisas que também são de acordo com a cultura deles. Então, aqui não dá para simplificar por que não podia comer o manjar do rei. É por vários motivos.
são vários tipos de comida que para ele comer tinha que ser preparada da forma correta. Ou seja, não tem a comida, carne de porco. Não, não é só isso. São vários fatores que eles se contaminariam com a comida. O vinho, a mesma coisa. Então, os fatores dele se contaminar são vários. Versículo a seguir, versículo 6. Antes do versículo 6, eles foram criados nisso por 3 anos. 3 anos não se contaminando com os manjares do rei. Eles não se contaminaram hora nenhuma com o manjar do rei. Mas eles tinham um tempo específico. Um tempo específico para ficar o quê? Aprendendo. Pensa eu e você. Eu e você não. Outra pessoa vindo de um lugar muito longe para ficar ali só comendo e estudando. Porque depois de 3 anos aquela pessoa vai passar a ter uma ação. Mas ela está primeiro somente estudando. É um período de aprendizado da cultura. E eles ficaram assim durante 3 anos. Versículo 6. E entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas esses nomes é nome de crente, né? O problema para a cultura babilônica é que esses nomes são nome de crente. Quer ver? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Para o Astenaz não serve. O Astenaz quer uma coisa mais da cultura deles. Então mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Beltesazar significa Bel proteja a sua vida. O que é Bel? Bel é o deus deles, o deus pagão deles. Então o nome de Daniel é mudado. Não é Daniel mais, é Beltesazar. E antes era Daniel porque Deus é meu juiz. Agora é Beltesazar. Bel proteja a minha vida. Triste, né? Eles em outra cultura agora tendo seus nomes mudados. O nome de Ananias significa o Senhor demonstra a sua graça. E aí seu novo nome, Sadraque. Provavelmente significa sobre o comando de Acu, outro deus dele. Feio, né? Provavelmente esse Acu é o deus da lua. Misael significa quem é como Deus. E aí é possível que o novo nome dele, Mesaque, signifique quem é como Acu. Azarias significa o Senhor ajuda. Seu novo nome, Abednego, significa servo de Nego ou Nebo ou Nabo, o Deus do aprendizado e da literatura. E aí teve um problema que eu acho um pouquinho chato com a questão da tradução, mas isso aqui é erro de homem e não erro da Bíblia em si, mas é erro de tradução. Porque a gente conhece o nome de Daniel como Daniel, nós não falamos Beltesazar, nós falamos Daniel. Só que os outros a gente esqueceu os nomes deles e aí chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que esse é o nome deles babilônico. O que para mim tinha que pegar mesmo era um nome original, com um significado original. Mas tudo bem. Por que ficou assim? Por causa do livro de Daniel, onde os tradutores passou a seguir, a colocar Sadraque, Mesaque e Abednego, quando talvez poderia colocar os nomes original, mas aí é questão de tradução. Amém? Não é de fato como se o nome deles fosse Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui foi o Aspenaz. O Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que cuidava dos homens lá, da maquiagem, das roupas, da idolatria lá para os homens se preparar para as coisas do rei. Aí foi e mudou o nome deles para que se parecesse mais com
a cultura. O Nabucodonosor, ele era um pouco permissivo. Ele queria as coisas do jeito dele, mas ele também aceitava que as coisas do povo fossem do jeito deles também. Então ele abria espaço para fazer o quê? Vocês estão vindo para cá, vocês agora está nessa cultura, tem que agir como essa cultura. Mas se vocês quiserem agir também com igual o de vocês, aí também não tem problema. Era assim que o Nabucodonosor ele fazia. Então, os 4 jovens, eles podiam continuar o quê? Adorando a Deus. Eles podiam continuar servindo ao Senhor. Porém, a gente vê que chega uma hora em que há um certo impasse. As coisas não dá para continuar. Porque há um conluio para que eles não adorem mais o Senhor. Para que Daniel não ore mais. Há um conluio também para que os três se prostrem diante da imagem de Nabucodonosor, né? E eles só podem se prostrar diante de Deus. Então, a gente vê que, embora há uma permissão deles servir ao Senhor, há também uma dificuldade. Porque uma hora vai ter impasse. As luzes, ela não combinam com as trevas. E eles resolveram não se contaminar. Desde o início, eles estavam bem firmes nas convicções deles. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Tem um versículo muito bom que o apóstolo Paulo fala, que vem a tentação, mas sempre antes da tentação vem um escape. Imagine essa situação aqui. Daniel, a ordenança é ele comer do manjar do rei, mas ele não quer. Mas aí, olha a graça de Deus operando. Olha a graça de Deus operando. Porque isso aqui, meu irmão, o homem podia falar assim, não, o rei ordenou e acabou, vai comer. E vai fazer o quê? Mas aqui, o Daniel, ele conseguiu provavelmente conquistar, né? Ele conseguiu ali provavelmente a simpatia, o favor daquele homem. E esse povo não é crente, esse povo não serve a Deus. Mas quem tem o Senhor brilha. Quem tem o Senhor é diferente. Amém? E nós sabemos que Daniel era jovem, bonito, mas também era cheio de sabedoria. Então ele teve um jeito ali de conquistar a confiança, conquistar o favor, né? Uma graça muito grande que, quando nós olhamos para esse exemplo aqui, a gente vê que tem escape para a gente não pecar. Diante de um império dominador, Daniel conseguiu, desviar. Se esquivou e para não se contaminar, não. Eu estou aqui, eu fui colocado aqui, eu sei que é permissão de Deus. Porque os profetas falaram que esse povo ia ser punido. E esse povo não se converteu, agora eu estou aqui, foi Deus que botou aqui. Mas não precisa, eu sabendo que foi permissão de Deus, não precisa eu desobedecer a Deus. Não precisa eu me contaminar. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui que acontece, porque muitas vezes o crente fala assim, se não for para eu pecar, Deus vai me livrar. Mas a gente tem que esforçar. E aqui houve esforço de Daniel. Aqui Daniel decidiu. Não foi assim, uma hora esse homem aí vai falar que não precisa comer se eu não quiser. Que tem gente que espera um livramento assim, não, uma hora vai falar que não precisa comer, aí eu não como. Não, aqui Daniel falou, não vou comer. Não vou comer. Versículo 9. Deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, uma providência de Deus para eles não se contaminar. Só que antes disso, olha no versículo 8 o que aconteceu. E Daniel
assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ou seja, antes da misericórdia e da graça que veio uma decisão dele. Antes do Senhor prover o escape, veio uma decisão: não vou fazer. Veio uma decisão no coração. E muitas vezes é disso que a gente precisa: tomar decisão. Tomar uma decisão. Versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinasse a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. É justo isso aqui que o homem está falando. Daniel, se vocês comer, vocês vão ficar fracos. Se vocês for comer legumes e verduras só, não dá certo. Aí nós paramos para pensar: o homem estava certo. Para aquela época estava certo, e para os dias de hoje está certo também. Não tem como a gente ser vegetariano, comer só fruta e verdura e legumes e ter uma vida saudável. Não tem como. Tenho vários exemplos de pessoas que falam: vou ser vegetariano e vou comer agora só coisa natural, só fruta, verdura, nada de bicho, nada de carne, só. Não dá. Uma hora a pessoa tem que suplementar, uma hora ela tem que tomar uma vitamina, porque os alimentos vegetais não são suficientes. Não são suficientes. Mas lembra, houve um tempo que era. Vocês lembram que época foi essa? Houve um tempo que era. Na época da criação, no Jardim do Éden. Não precisava comer carne no Jardim do Éden. Mas aí a gente lembra de uma coisa que nós vimos lá no estudo de Apocalipse. Tinha a árvore da vida. Adão não comia carne, mas tinha a árvore da vida. A árvore da vida é para quê? Para deixar forte, para suprir em tudo que um corpo humano precisa. Essa é a função da árvore da vida. E essa árvore da vida vai ter lá no céu. Nós não vamos precisar matar os animais para comer. Por quê? Porque lá tem a árvore da vida. Aí, nesse período aqui, é a mesma coisa. Vegetal e legumes não dá certo. Mas aí Daniel propõe um teste de 10 dias, falando: se a gente vai comer por 10 dias. E se ficar ruim, aí a gente come. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram mais fortes. A Bíblia fala que eles engordaram comendo vegetal. É graça de Deus ou não é? Porque não tem como comer só fruta e legumes e engordar. Não tem como. Não existe esse que engorda. Mas o Senhor proveu para eles o sustento. Vamos lendo a seguir. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem os chefes dos eunucos haviam constituído sobre Daniel. Aqui ele fala para o homem da comida, não é o Aspenaz. É o homem da comida, o chefe do dispenseiro. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme víreis, te hajas como os teus servos. E ele conveio nisso. E os experimentou 10 dias. E a fim dos 10 dias permaneceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. É muito tremendo isso. Porque isso aqui é um milagre. Não tem outra explicação. Isso aqui é um milagre. Só que a gente tem que entender uma coisa ainda que agrava ainda mais esse milagre. Quando Daniel é levado cativeiro pelos babilônios, vocês fazem ideia da caminhada que foi para chegar até lá? E das duras condições de prisão? É caminhando, eles vão caminhando, eles não vão presos em cavalo, eles vão acorrentados e caminhando. Como é que eu posso falar? De Jerusalém até Sinar, que é aonde
havia ali a Babilônia, dá 800 quilômetros. 800 quilômetros é como se a gente caminhasse a pé daqui em Belo Horizonte, irmãos. Belo Horizonte. Então pensa a situação que eles chegaram lá. Daqui em Belo Horizonte, caminhando. Pensa a situação que eles chegaram lá naquele lugar. Já chegaram magros. E comendo legumes, para não se contaminar, eles engordaram. É tremendo, né? É uma situação muito grande. Agora nós temos que pensar, quando nós lemos o livro de Salmos, do 121 até o 134, são louvores do povo de Deus voltando desse cativeiro. Aí, quando nós lemos, nós vemos a alegria deles voltando de lá. Só que ao ler os Salmos, nós também percebemos a tristeza de ter que ir para esse lugar. E é uma tristeza muito grande. A tristeza de ter que ir cativeiro. Todos os seus outros parentes morreram, os das outras tribos. E agora, a tribo que sobra tem que ir cativeiro. E eles ficam no cativeiro por 70 anos. 70 anos. Daniel foi levado para o cativeiro jovem. Ele era jovem. O ministério de Daniel, ele começa, não aqui, mas o ministério profético começa com Daniel já bem mais idoso. Daniel, ele começa o ministério já bem mais idoso. É quando ele está bem mais idoso que ele vai preso, que ele vai para a cova dos leões. É quando ele está bem mais idoso que ele passa por isso. Ele já está amigo do rei. Quando ele está mais idoso que acontece aquilo dele ir para a cova dos leões. Nós paramos aonde aqui? Versículo quanto? 10? 15. 15. E ao fim dos 10 dias permaneceram seus semblantes melhores e estavam mais gordos que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar do rei e o vinho que deviam beber e lhe davam legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e em toda letra e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento e em toda visão e sonhos. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha dito que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Eles tinham que ficar durante 3 anos, só comendo e aprendendo, e Deus deu sabedoria para eles. Tanto que o povo que mais naquela época ostentava sabedoria, inteligência e conhecimento eram os magos daquela época, os magos e os astrólogos. Os magos e os astrólogos, a gente vê eles indo contra Moisés lá atrás, na época do acontecimento do Egito. Moisés fazia um milagre e vinha um mago dando uma de entendido e falando, também sei fazer. E fazia. Moisés fazia o rio ficar em sangue, vinha um mago com a água também, eu também consigo. E fazia também. Moisés jogava a vara e transformava em cobra, o mago vinha e jogava, eu também consigo. Porque eles eram os que mais ostentavam poder, sabedoria e conhecimento na época. Só que esses jovens aqui, eles ficaram à frente dos magos em sabedoria e conhecimento 10 vezes mais. 10 vezes mais. Os que achavam que eram espertos naquela época foram humilhados com a sabedoria que esses aqui tinham. Lembrando, Nabucodonosor, ele era um rei genial.
E eu digo isso no sentido humano, genial. Ele era muito inteligente, muito estratégico. Ele sabia fazer as coisas. Ele não era um rei assim que ia pela sorte. Não, ele tinha estratégia, tinha um planejamento. Ele era de fato um rei que governava a Babilônia. Não era um rei que caiu lá à toa. E o rei, tudo que o rei perguntou para ele, de conhecimento, eles sabiam responder. Porque foi Deus que deu a sabedoria e o entendimento para eles. E aí para Daniel acrescentou ainda. Para Daniel acrescentou o ministério profético, que era o discernimento e os sonhos daquilo que ainda haveria de acontecer. Esse período aqui na história, ele é um período que não é contado só na Bíblia. A Bíblia conta do ponto de vista de Daniel, como que foi para Daniel passar por esse período. Mas na história conta de Nabucodonosor. Tem imagens do palácio deles, tem imagens da arquitetura. O palácio dele tinha até piscina. É algo assim que, quando nós olhamos do ponto de vista para a época, não tem nada comparado. Na época não tinha nada comparado com ele. Ele destruiu o templo. Vamos lá, o povo de Deus começou adorando o Senhor no monte. Depois construiu a tenda, o tabernáculo. Depois Davi quis construir o templo. O Senhor não deixou. Aí Salomão construiu o templo. E o templo ficou glorioso. E aí no período do templo, o povo desobedecendo a Deus, Deus permitiu que Nabucodonosor fosse, sitiasse ali, cercasse Israel, levasse o povo cativeiro e destruísse o templo e levasse os utensílios, que são coisas importantes, as coisas mais importantes para fazer o sacrifício. Então a situação do povo moral destruída completamente, a questão religiosa destruída completamente. E aí nós olhamos para o ponto de vista de Daniel. Daniel acaba de ser levado cativo. O pensamento de qualquer jovem normal já era. Acabou tudo. Acabou Jerusalém, acabou o templo, acabou os utensílios. Questão religiosa, agora é o fim. Daniel chega lá na Babilônia e fala: não vou me contaminar. Vou continuar sendo crente. Vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar vivendo do jeito que eu vivia lá. Eu vou continuar vivendo aqui. Isso é impressionante. Isso é impressionante. E quando a gente olha para nós, um jovem pensando assim, quando a gente olha para nós, já velho, digo até eu, fala assim, dá uma coisinha errada, a gente já desespera. Na vida de Daniel, só tinha tudo dado errado. Tudo. Não tinha nada dando certo. Do ponto de vista, se fosse eu falava, eu não vou caminhar até lá de jeito nenhum. Pode me matar aqui mesmo. Só de olhar para a caminhada e falar, não, eu prefiro morrer. E Daniel foi. Caminhou, chegou lá, você vai servir o rei, você vai ficar aprendendo, estudando. E eu olho numa situação dessa e falo, eu vou estudar para quê? Para servir o rei que matou o povo lá, que destruiu o templo do Senhor que eu ia adorar, que eu ia fazer o sacrifício ao Senhor? Não vou. Mas Daniel entendeu algo que a gente não entende. Ele entendeu algo que a vida para servir o Senhor pode ser aonde for. Para servir ao Senhor não depende de onde a gente está, não depende de quem é o político, não depende do que aconteceu com nossos parentes, com os nossos familiares, que servir ao Senhor está acima de tudo. Aleluia. Servir ao Senhor, para Daniel, é algo que está acima de tudo. E uma convicção que ele tinha. Isso é absoluto. Essa convicção aqui, com certeza ele tinha. Deus está no controle. Deus está no controle. Outra convicção que eu sei que Daniel tinha, os profetas falaram, então é Deus que está permitindo. Eu vou, porque eu ouvi os profetas profetizando acerca de que isso ia acontecer. Então,
eu vou porque eu sei que é Deus que está permitindo. O meu Senhor, ele podia livrar. O Senhor podia tirar todo mundo aqui agora da mão do Nabucodonosor. Mas eu vou porque eu sei que Deus permitiu. Essa aqui é a punição do povo de Israel por desobedecer a Deus por tanto tempo. É uma convicção muito forte, né? Tem que ser muito forte em convicção para você aceitar essa nova etapa da vida. Porque isso aqui mudou a vida de uma pessoa por completo. E junto com ele ainda tinha mais uns 3. Vamos ver o nome deles? Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, algo também, ele não estava pensando só nele. Ele também falou, esses jovens aqui foram escolhidos junto comigo. E nós vamos juntos aqui servir ao Senhor. Nessa cultura, vivendo esse povo. Vivendo junto com esse povo, mas nós vamos aqui servir ao Senhor. É uma convicção, irmãos, que é muito forte para um jovem. É muito forte esse tipo de mudança de vida para um jovem, mas ele teve essa coragem de seguir em frente. No versículo 20, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntou, sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Isso aqui é impressionante. Esse versículo, talvez do capítulo aqui, seja um dos milagres maiores nesse capítulo. Porque o Nabucodonosor, ele já tinha feito isso com muitas outras nações. Aqui é o Império Babilônico. Então ele já tinha feito isso com muitas outras nações. Então ele pegava os melhores e levava. Só que quando pegou os 4 do povo de Deus, ficou 10 vezes mais à frente até do que os mais velhos naquela época. E naquele tempo tinha gente sabida, tinha gente esperta. Porque eles também, Nabucodonosor, conseguiu vencer o Egito. Quando nós olhamos para aquelas pirâmides, tem uma que é a principal. E a principal pirâmide, ela está no ponto central, assim, apontando para o ponto central do universo, coisa que somente os satélites conseguem olhar e saber que é daquela forma. Mas aquele povo entendido de antigamente sabiam exatamente o lugar onde ia colocar a pirâmide para ficar no ponto central do universo, no ponto central da Terra. Está colocada a pirâmide. Ou seja, há mais de 6 mil anos atrás, o povo já sabia até onde era o ponto central da Terra. Então eles sabiam umas coisas que o cientista está sabendo agora por causa dos satélites e da tecnologia, e aquele povo já sabia. E Daniel, e Misael, Ananias e Azarias, eles conseguiram ser mais sabidos ainda do que esse povo. Isso é impressionante. Isso é impressionante. E a Bíblia diz que foi o Senhor que lhes concedeu inteligência e sabedoria. Imagina o que o Senhor pode nos dar para nós. Imagina aí, porque Deus ele continua dando nos dias de hoje. Ele continua. A nossa mente ela tem uma capacidade ainda muito grande de aprendizado, da gente aprender as coisas de Deus, da gente viver com sabedoria. O pecado atrapalha? Atrapalha demais. Mas o Senhor dá a quem busca. No capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria ela está ali falando, ó, aqueles que me buscam me acharão. A sabedoria está oferecendo sabedoria para quem quer. E Deus pode dar para a gente, amém? E aí finaliza, e Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Então, recapitulando o que aconteceu, o que foi dito hoje. Daniel, ele foi levado cativeiro
pelo Império Babilônico. Esse império muito grande na época, os feitos deles estão nos livros de história até os dias de hoje, porque eles fizeram coisas grandes. Inclusive o rei Nabucodonosor é um rei marcado na história como um rei impressionante. E o povo de Deus passou por isso. Em Jeremias, Jeremias dita Nabucodonosor como um servo do Senhor. Mas como assim? Ele é o rei da Babilônia. Mas não é servo no sentido de fidelidade e agradar ao Senhor. É servo no sentido de ser usado para punir o povo de Deus. Então Nabucodonosor, mesmo destruindo o templo e mesmo levando os utensílios, não foi punido por isso. Ele foi usado para isso, mas ele não foi punido por isso. Quando ele é punido, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos, ele é punido pela soberba dele, porque ele se achava melhor que todo mundo, que os deuses dele eram maior do que os outros deuses, do que o nosso Deus. Então, quando ele é punido pela soberba. Mas o filho dele, quando pega os utensílios guardados e vai fazer orgia com os utensílios, vai zombar da religião do povo de Deus. Aí Deus, a gente vai ver o próprio Deus escrevendo com o dedo, Meni, Meni, e aí Daniel fala, seus dias acabou aqui, já era para você. Nabucodonosor só pegou as coisas, levou e guardou e não sabia, mas você sabia. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Então, esse é o contexto, tá? O rei Josias agradou a Deus, o rei Joaquim não, e aí chegou no limite do Senhor, o Senhor foi e trouxe Nabucodonosor para levar o povo cativeiro. Esse é o principal contexto que a gente aprende hoje, e semana que vem nós continuamos a história, tá bom? O decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel e nós vamos continuar. Do capítulo 7 ao 12 é o momento que nós vamos chegar nas visões de Daniel e é o momento que nós vamos ver muitas coisas que também tem lá no livro de Apocalipse. Por enquanto, Daniel ele está contando a história do ponto de vista do que ele viveu junto com Sadraque, Mesaque e Abednego ali na Babilônia. Que Deus abençoe a todos.